queria que o filho se tornasse funcionário público. Mas Hitler não ia bem na escola, pois se considerava superior ao sistema de ensino. Aos 19 anos, após a morte da mãe, ele se mudou para Viena. Hitler não estava predestinado a entrar para a política, pois seu sonho era estudar na Academia de Belas Artes. Viena. Ele tentou entrar na Academia de Belas Artes. Apesar da ambição, Hitler não foi aceito. O período seguinte foi difícil. Era um pouco antes da Primeira Guerra. Hitler morava numa pensão para rapazes e sobrevivia fazendo cartões postais para turistas. Gastava o pouco que ganhava indo à ópera para ouvir Wagner, que, segundo um colega, deixava Hitler em transe. Apesar de ter uma vida medíocre, Hitler sonhava com os heróis das lendas germânicas. Uma de suas óperas favoritas era Rienzi, na qual um jovem guerreiro aceita a missão de salvar seu povo. Edição especial, mobilização. Hitler tinha 25 anos no dia 2 de agosto de 1914 e a declaração de guerra transformou sua vida de artista fracassado. Antes, Hitler havia fugido para a Áustria para evitar o serviço militar. Agora ele estava na Alemanha, em Munique, dominado pelo sentimento disparatado de nacionalismo extremo que impulsionou a Europa inteira para o grande massacre. Hitler lutou na guerra e a guerra o transformou. Após 4 anos com o regimento, ele retornou a Munique e encontrou a Alemanha no meio de uma revolução. Hitler estava com 30 anos. Tratava-se de um período decisivo. Mais do que tudo, ele desejava continuar no exército, o que garantiria ordem e estabilidade ao novo regime do presidente, social-democrata Friedrich Ebert. A jovem república precisaria enfrentar o movimento revolucionário marxista, que tentava tomar o poder como os bolcheviques haviam feito na Rússia 2 anos antes. O exército foi derrotado com a ajuda de nacionalistas voluntários dos Freikorps, um campo fértil para o futuro partido nazista. Hitler dedicou-se ao exército com grande zelo. Seu objetivo principal era ter onde morar e algo para comer, e ele não desistia por nada. Hitler virou um agente provocador, um informante que denunciava os colegas suspeitos de serem comunistas. Seus superiores tinham a missão de controlar a população combatendo ideais comunistas e perceberam o fervor antirrevolucionário de Hitler. Então deram a ele a tarefa de reeducar os soldados e prisioneiros alemães que voltavam da guerra. Seu comandante relatou: ele nasceu com o dom da oratória. Seu fanatismo e populismo cativam os ouvintes, obrigando-os a pensar como ele. Hitler declarou: naquele momento, eu entendi que sabia como falar. Desde o início, Hitler soube se expressar com intensidade e dizer exatamente o que seus ouvintes queriam escutar. Em 1919, ele denunciou a vergonha nacional que foi o Tratado de Versalhes. Após meses de discussões, os vitoriosos, sobretudo França, Inglaterra e Estados Unidos, impuseram à Alemanha termos de paz muito duros, como se apenas ela fosse responsável pela grande carnificina. O Tratado de Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919, condenou os alemães a arcarem com reparações gigantescas, o que gerou um grande fardo para a economia e se tornou uma questão central nas queixas da população alemã. Além disso, a Alemanha perdeu 13% do território e 1/10 da população.
A Alsácia-Lorena voltou a ser território francês e a porção ocidental do Rio Reno foi desmilitarizada. Uma filmagem alemã da época denuncia o retalhamento do território nacional. O pior foi a separação da Prússia Oriental da Alemanha para reconstituir a Polônia, partilhada no século XVIII, dando a ela acesso ao mar. O corredor polonês foi um problema que acabaria levando à Segunda Guerra Mundial. Para muitos alemães, a exigência dos aliados de que as forças antirrevolucionárias paramilitares fossem desarmadas foi a gota d'água. Eles presenciaram a destruição de submarinos, navios de guerra e aeronaves. O exército alemão foi reduzido a 100 mil homens. Hitler, contra sua vontade, foi obrigado a deixar o exército na Baviera. Um território turbulento, Um território turbulento, onde proliferavam grupos extremistas de direita. Aqui, ele foi filmado pela primeira vez durante uma demonstração do DAP, o Partido dos Trabalhadores Alemães. Em 1919, Hitler havia se infiltrado no grupo por ordem do exército para espioná-lo. Sem perspectivas, ele continuou sendo membro e virou agitador político em tempo integral. Munique. Politicamente, a Baviera era de extrema-direita, mas em Berlim, o poder era de centro-esquerda, com a República de Weimar, que recebeu o nome da cidade onde a nova Constituição tinha acabado de ser votada. Hitler, agora transformado em um bávaro típico, vociferava com a população contra os criminosos de novembro, os signatários do armistício e da vergonha de Versalhes. Tais sentimentos eram compartilhados pelo exército, especialmente pelos veteranos de guerra, que se reuniam nas grandes cervejarias de Munique. Uma delas era a Burger Braukler, onde em 13 de agosto de 1920, Hitler estreou na política com uma palestra intitulada "Por que somos antissemitas?". A explicação de Hitler era, além do ódio visceral pelos judeus desde a derrota alemã, o fato de o antissemitismo ser a melhor estratégia para atrair militantes nacionalistas. Hitler muda o nome do partido, acrescentando os termos nacional e socialista. O objetivo era causar um apelo maior e mostrar sua veia anticapitalista. O DAP agora era o NSDAP, ou Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, abreviado apenas como Nazi. Em sua pequena sede, numa cervejaria de Munique, Hitler desenha o emblema do partido. Ele escreveu em Minha Luta. Após inúmeras tentativas, escolhi uma bandeira vermelha para mostrar a dimensão social do nosso movimento, um círculo branco para representar nosso nacionalismo e a suástica, símbolo do ariano, um eterno antissemita. Para a segurança das reuniões, ele criou uma tropa de assalto, a SA, uma pequena milícia, cujos uniformes ele conseguiu no estoque da antiga alfândega austro-húngara. O radicalismo de Hitler fez o número de membros do partido subir de 2.000 para 20.000. Isso foi feito com a ajuda da seita racista Sociedade Thule, que tinha o nome de um mítico reino nórdico. 1922. Que tinha o nome de um mítico reino nórdico. 1922. Os membros financiaram um jornal com fundos de origem questionável. A publicação virou o jornal oficial do Partido Nazista com um novo título: Volksher Beobachter, ou Observador Popular. O editor Alfred Rosenberg era membro da Sociedade Thule e atuava como teórico do antissemitismo.
Ele foi um grande inspirador do Holocausto. Rosenberg. Rudolf Hess também foi membro da Sociedade Thule quando era estudante. Hess. Ele virou secretário de Hitler, um de seus cúmplices mais servis e fanáticos. Outro militante desde o início do Partido Nazista foi o herói da Primeira Guerra, Hermann Göring, um dos pilotos de guerra mais importantes da Alemanha. Como muitos outros veteranos, ele teve dificuldades para se readaptar à vida civil e encontrou em Hitler alguém que articulava suas próprias ideias antirrevolucionárias. Göring foi a segunda pessoa mais importante do regime e incentivou os campos de concentração. O ano de 1923 seria decisivo. 1923. 11 de janeiro de 1923. Os alemães chocados observam impotentes enquanto soldados franceses e belgas dominam o vale do rio Ruhr, a região alemã de mineração e produção de aço. A invasão ocorreu porque o país se recusava a pagar as reparações de guerra, indenizações impostas pelo Tratado de Versalhes. Limite da zona ocupada. Os franceses e belgas receberiam o pagamento diretamente em carvão. Mas o governo alemão organizou uma resistência pacífica, uma greve de mineradores e ferroviários. Os franceses simplesmente substituíram os grevistas. Não sobrou nenhum carvão para os alemães. A situação ficou perigosamente tensa. Em 10 de março de 1923, um oficial francês, o tenente Pierre Copin, do 17º Batalhão de Infantaria, foi assassinado. Seu caixão foi levado embora, percorrendo várias cidades, e os soldados franceses batiam nos alemães que não tirassem o chapéu. Imagens indeléveis, registradas para sempre, foram exploradas pelos nazistas. Hitler denunciou a fraqueza do governo por permitir que a França tratasse a Alemanha como uma de suas colônias. Os alemães sentiam frio. Os alemães sentiam fome. Tentaram reaver o carvão dos franceses. A República de Weimar precisava importar carvão e pagar os mineradores em greve. Essas despesas elevadas fizeram a Casa da Moeda imprimir quantidades imensas de cédulas novas. O marco se desvalorizou drasticamente. Um dia, os alemães pagavam 1 bilhão de marcos por 1 quilo de batata. E no dia seguinte, um pão custava 460 bilhões. Nesse cenário de inflação e desemprego recordes, a extrema-direita da Baviera se mobilizou, tendo o general Ludendorff como líder. Ludendorff. Graças a Ludendorff, Hitler consegue reunir todos os grupos de veteranos amargurados com a derrota. Ele quer tentar um putsch, um golpe de Estado para dominar Munique e, em seguida, Berlim. Hitler alertou: nosso povo está submetido a condições econômicas tão extremas que, se não agirmos agora, eles vão se juntar aos comunistas. Os nazistas conseguiram armas com seus aliados militares. No entanto, o exército e a polícia decidiram seguir fiéis ao governo estabelecido. Para Hitler, em Munique, tudo parecia perdido. Mas ele se apagou à fantasia de que ele e Ludendorff ainda poderiam conquistar a população. Então Hitler ordenou que suas tropas avançassem sobre as barricadas da polícia.
Os adversários ficaram frente a frente com Hitler, de casaco branco bem no meio. Ele foi preso e o Partido Nacional Socialista foi fechado. O grande escritor austríaco Stefan Zweig escreveu: assim, no ano de 1923, as suásticas e a tropa de assalto se foram, e o nome de Hitler caiu no esquecimento novamente. Três meses após a prisão de Hitler, os golpistas foram a julgamento em Munique. Hitler foi acusado de alta traição, crime merecedor da pena de morte. Ludendorff, que nem mesmo foi preso, chegou ao julgamento num carro de luxo com seus advogados. Foi liberado sem maiores problemas, por respeito ao seu passado glorioso e porque continuava a ter simpatizantes influentes. Ele foi absolvido. Hitler, que havia ameaçado se matar, percebeu que o tribunal não era tão hostil quanto havia imaginado. Ele lançou mão de seu talento como orador e fez um discurso inflamado, criticando o governo e os judeus. O julgamento virou um púlpito inesperado. Os juízes ficaram cada vez mais compreensivos e a multidão se aglomerava para poder entrar. O resultado foi um veredito muito menos severo do que Hitler temia. Ele foi condenado a ficar 5 anos numa cela relativamente confortável, com vista para o campo. As condições de sua prisão eram como uma estadia num hotel, já que Hitler podia receber simpatizantes nazistas a qualquer hora do dia. Um deles chegou a oferecer uma coroa de louros para o homem que considerava a personificação dos desejos ardentes da nação. Hitler podia receber a publicação que quisesse, e até começou a ler Marx. Rudolf Hess, condenado a 15 meses por sua participação no Putsch, ficou na cela ao lado e integrou o pequeno grupo que basicamente discutia os conflitos internos dos partidos de direita que prejudicavam um ao outro. A volta de Hitler tornou-se uma necessidade. Seus aliados fora da prisão planejaram uma estratégia para adiantar sua soltura. Hitler percebeu que logo seria libertado e sentiu a necessidade de expor sua percepção singular da vida e seus princípios políticos. Jornalistas nazistas editaram um manuscrito escrito às pressas. Hitler queria que o nome do livro fosse 4 anos e meio de luta contra mentiras, tolices e covardias. Mas o título foi considerado longo demais e mudado para Mein Kampf, Minha Luta. O livro apresenta a visão do mundo de Hitler e os nazistas fizeram dele uma nova Bíblia. Ele foi transcrito como as Sagradas Escrituras e fabricado como os grandes manuscritos medievais. Hitler falava sobre a luta da raça superior, os germânicos, sobre a erradicação do comunismo e sobre a derrota da França e dos judeus, que na visão de Hitler não pertenciam à espécie humana. Na 1924. Hitler saiu da prisão no dia 20 de dezembro de 1924 por bom comportamento. Agora, ele sonhava em ser sucessor dos grandes fundadores da nação germânica, como Bismarck, e declarou: o tempo que passei preso me trouxe confiança, otimismo e a certeza de que nada poderá me abalar novamente. O estado de Mussolini foi a saudação romana com os braços estendidos e acompanhada de um grito cultural. No caso de Mussolini, viva il Deutsch. Com Hitler, temos Heil Hitler, vida longa a Hitler. O uniforme da SA foi criado por um grupo seleto de estilistas alemães. Entre os fabricantes estava Hugo Boss, de Stuttgart.
que fazia referência aos uniformes em suas campanhas publicitárias. Hugo Boss era membro do Partido Nazista e também fabricou os uniformes negros da Schutzstaffel, a temida SS. A nova unidade de proteção de Hitler. E também os uniformes da juventude hitlerista. Tudo isso tinha um preço muito alto. O dinheiro vinha principalmente de membros do partido e de simpatizantes endinheirados, como o magnata do aço Fritz Thyssen, cujas fábricas estavam preparadas para produzir novas armas. Thyssen. Havia também Henry Ford, o maior fabricante de automóveis do mundo. O antissemita Henry Ford, um grande incentivador do nazismo. Ford foi o primeiro estrangeiro condecorado pelos nazistas com a Ordem de Mérito da Águia Alemã. A Ilha da Fantasia.